Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia. Amados, estamos começando um novo ano. Para muitos, esse novo ano é um recomeço de uma nova história, um recomeço de uma nova vida. Talvez o ano de 2025 foi um ano de muitas perdas, então essa pessoa tenha a oportunidade agora de, nesse novo ano, conquistar, restituir tudo que foi perdido. Para outras pessoas, o ano de 2026 vai ser uma continuidade do progresso que fizeram em 2025, uma continuidade de crescimento, uma continuidade do cumprimento de promessas. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Mas em tudo, independente sendo recomeço ou não, em tudo nós temos que colocar Deus na frente de tudo. Deus precisa ser o centro de tudo, amados, na nossa vida. Estamos vivendo uma era muito difícil sobre a Terra. Muito difícil. Os sinais estão aí. Jesus está às portas, Jesus está voltando. O cenário mundial está mudando. Nós temos que clamar muito pelas nações, orar muito pelas nações. Muitas guerras estão surgindo, rumores de guerras estão sendo já anunciados e nós precisamos estar vigilantes. Aleluia. Os sinais estão aí. Acredita quem tem juízo. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, ela não mente. Ela anunciou tudo que estava por vir. E nós estamos vendo muitos sinais aí do que a palavra fala. Jesus está voltando. Jesus está às portas. O tempo é de busca, o tempo é de santidade, o tempo é de consagrar a nossa vida ao Senhor, é tempo de fechar as brechas. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores, sabemos que muitas vezes erramos quando não queremos e quando percebemos já falamos, já agimos, mas o tempo é de muita vigilância. Precisamos estar em constante oração, buscando sempre ao Senhor para andar no caminho certo, andar na palavra, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E a melhor maneira, amados, de viver uma vida com Deus, uma vida que agrade a Deus, uma vida que honre a Deus e uma vida que seja preparada para bênçãos graciosas do Senhor, é uma vida, amados, onde Deus é o centro de tudo. Muitas vezes nós queremos tomar a frente, da nossa vida, queremos agir pelas nossas próprias decisões, pelas nossas próprias vontades, e muitas vezes a gente acaba tomando decisões erradas, decisões tolas, que nos levam a viver problemas maiores. Aleluia, Deus está falando aqui. Hoje, muitas vezes estamos vivendo problemas que não era para viver. Não foi o lugar que Deus levantou a gente. Não foi essa situação que Deus colocou a gente. Foi a gente mesmo. Precipitações, tolices. E estamos aí vivendo problemas que não era para estar vivendo esse sofrimento. Então o tempo, amados, da mudança é agora. Não temos mais tempo sobre a terra. Antigamente a gente ouvia falar que Jesus está voltando, isso era na época da nossa avó. Falaram tanto isso que descredibilizaram a volta do Senhor. Mas o tempo é agora. O tempo é agora e o Senhor está voltando. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. E trazendo nesse contexto, o Senhor me traz à memória uma palavra em Gênesis capítulo 3. Sabe qual foi a primeira queda do homem e da mulher? Não foi a desobediência. A gente, quando lê Gênesis, a gente acha que a primeira queda do homem e da mulher foi desobedecer a Deus e comer da árvore que não podia. Mas não foi. Eu vou te mostrar aqui agora. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. A primeira queda do homem não foi a desobediência, foi o fato de não ouvir a Deus. Deus tinha dado uma ordem: de todas as árvores do fruto vocês podem comer, mas daquela vocês não podem, senão morrereis. Vocês não podem nem tocar naquela árvore, era uma ordem, era um decreto. Mas a serpente, muito sagaz, chega diante de Eva e fala: disse Deus que você não poderia comer, mas isso não vai acontecer. Porque assim que você comer, você vai ter o dom do conhecimento, você vai saber o que é o bem e o que é o mal. Eva, ao invés de ouvir o que Deus tinha dito, ela ouviu a serpente. A primeira queda foi não ter dado ouvido a Deus. Amados, a desobediência veio depois. Porque quando a gente não dá ouvido a Deus, a gente desobedece, a gente precipita, a gente vai por caminhos que não são da vontade de Deus, a gente faz coisas que não estão conforme a palavra do Senhor, porque não damos ouvidos à vontade de Deus para a nossa vida. E quando Deus me trouxe essa palavra, eu refleti de uma forma tão profunda. Eu falei: meu Deus, quantas vezes na minha vida eu me envolvi em dívidas que eu não precisava. Eu me envolvi em confusões, em briga dos outros, em problema dos outros, que eu não precisava. Quantas vezes eu me envolvi em dores de cabeça, trouxe dores de cabeça para a minha vida, que eu não precisava, simplesmente porque eu não ouvia a Deus. Eu ouvi a minha própria mente, eu ouvi o inimigo, eu ouvi as pessoas e não ouvi a Deus. Quantas vezes eu descredibilizei a promessa de Deus na minha vida, o que Deus havia falado, que eu deveria apenas crer e estabelecer esse propósito, esse firmamento na minha vida, mas não, eu dei ouvido às pessoas, baseado naquilo que elas achavam na minha vida, aquilo que elas observavam e achavam, eu ouvi elas. E isso descredibilizou a minha promessa, isso diminuiu a minha fé, isso abaixou a minha frequência espiritual, me deixou triste, me deixou abatida, me deixou sem esperança. Porque assim como Eva, eu ouvi todos, a serpente, as pessoas, meu coração, mas eu não ouvi a Deus. Deus está falando aqui. O tempo agora, amados, é de ouvir a Deus. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Ouça a voz do Senhor, não a voz do seu coração. A palavra do Senhor fala que o coração do homem é enganoso. O nosso coração responde segundo as nossas idolatrias. Quantas pessoas já erraram e falam assim: mas eu ouvi meu coração. Mas o coração é enganoso. Eu mesma cometi muitos erros na minha vida por ouvir meu coração. Erros que me custaram paz, que custaram a minha paz, que custaram a minha alegria, que custaram estabilidade financeira. Eu perdi tudo por não ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do meu coração. Aleluia! Sabe qual é a importância de viver uma vida dependente de Deus? Uma vida centrada em Deus, onde você busca todos os dias, onde você se entrega todos os dias, onde você consagra tudo que você tem todos os dias. A importância é que você estará sempre conectado com Deus. E quando andamos, juntinho com Ele, quando andamos conectado com Ele, nós não somos enganados. A serpente vem, lança uma seta, você repreende, eita, peraí, eu tenho que vigiar. Isso não é de Deus, não.
Não, isso que Deus tem para mim, não. Lança um sonho maligno, eita, peraí, eu tenho que consagrar minha vida, eu tenho que repreender esse mal. Lança uma seta através de uma pessoa, murmurações, incredulidade, palavras negativas, você não absorve, você fala, não, isso não é, isso é o que se refere a ela, não a mim. Eu creio no poder de Deus na minha vida. Eu creio no cumprimento das promessas, eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, então é isso que eu creio. Quando damos ouvido à voz de Deus, a gente não guarda mágoas, a gente não guarda ressentimentos, porque você entende que não, isso aí foi o inimigo, não vou trazer isso para a minha vida, não vou entrar o meu ano cheio de bagagens espirituais do mal. Não vou entrar o meu ano cheio de ressentimento de família, de parente, de quem me caluniou, de quem. Não vou. Eu entrego essa pessoa nas mãos de Deus. Isso é sobre ela, não sobre mim. Aleluia! Quando você dá ouvido à voz de Deus, você absorve só o que vem do alto. Você se purifica, você coloca automaticamente na sua vida um filtro espiritual. Você não deixa se contaminar. Mesmo que o diabo venha, porque nós somos pecadores, o diabo vem, lança ali, a falácia nos nossos ouvidos, a gente não aceita. A gente luta contra as forças espirituais do mal. Aleluia! Deus está falando com pessoas aqui, ei, pare de ouvir a serpente. Pare de ouvir os outros. Pare de ouvir a si mesmo. Escuta a voz de Deus, busca a palavra, busca uma vida de oração. Toda vez que for tomar uma decisão, pergunta a Deus. Toda vez que for fazer algo, que for por algum caminho, pergunta a Deus. Deus vai dar sinais, amados. Sabe uma coisa que eu sempre senti? Que quando Deus estava no negócio, naquilo que eu queria, que eu estava planejando, quando Deus estava, tudo em volta cooperava para dar certo. E além disso, o Senhor trazia paz dentro de mim. Agora, quando Deus não estava, tudo em volta ia dando sinais, de que ia dar errado. E dentro do meu coração, dentro do meu interior, da minha mente, eu não sentia paz. E aí eu tinha certeza de que não era Deus ali, que eu tinha que orar mais um pouco, que eu tinha que esperar mais um pouco. Deus está falando com você. O ano começou. Estamos aí, já voltamos à nossa rotina, acabaram as festas, estamos já trabalhando, muitos estão de férias ainda, estamos já fazendo novos votos diante de Deus, estamos afirmando, consolidando os propósitos desse ano, debaixo da mão de Deus. Ontem nós falamos de proteção, lembra? Lembra que nós falamos que você está guardado? Você leu? Você assistiu ontem o devocional? Deus falou que quando você está em Deus, você está guardado. Nenhum mal te toca. Mas para estar em Deus, você precisa estar vivendo no centro, no centro da vontade dele. Não da sua, não dos outros, mas da vontade de Deus. Eu desejo que essa palavra hoje toque o seu coração e o Espírito Santo possa falar quais são as áreas da sua vida que você precisa ter vigilância e parar de ouvir aquilo que não deve e ouvir somente a voz do Senhor. Eu desejo que o seu dia seja abençoado, que seu domingo seja de paz e alegria. E amanhã nós estaremos de volta, se for da vontade de Deus, com mais uma palavra para edificar a nossa vida. Compartilhe essa mensagem, não deixe de compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, porque quando você curte o vídeo, quando você compartilha, o YouTube entende que essa mensagem é boa para divulgar e anunciar para outras pessoas. E assim o nosso canal vai crescer mais e mais. E estaremos juntos aqui, todo dia, orando a palavra, meditando na palavra de Deus. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.